Queridos, nós vamos, na verdade, agora falar sobre a liberdade humana, tá certo? Quero ver com vocês aqui alguns pontos sobre, nós falamos sobre a dignidade humana e nós vamos falar sobre a liberdade humana. A liberdade verdadeira não é ser autônomo e fazer o que se quer fazer, mas fazer o que se deve fazer. Então nós vamos falar um pouco sobre a liberdade humana. João capítulo de número 3, versículo de número 31, Evangelho de João, capítulo de número 3, capítulo de número 8, versículo de número 31 ao 32. Então, Evangelho, segundo escreveu João, mas aqui a fala é diretamente de Jesus, citada por João, no capítulo de número 8, versículos de número 31 e versículo de número 32. Diz assim na minha versão. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então olha que coisa interessante. A liberdade que Jesus está propondo é a verdadeira liberdade, de não fazer o que se quer, mas fazer aquilo que compete a um discípulo de Cristo. E só um discípulo de Cristo pode ser livre, tá certo? Porque ele conhece a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a liberdade aqui que nós vamos tratar é a liberdade que só o Evangelho propõe, que não é fazer o que se quer fazer, mas o que se deve fazer. Ainda o capítulo 8, verso 34, né? Em seguida, Jesus respondeu, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então Jesus estava falando, aquele que comete pecado é escravo do pecado, ele não é liberto, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele é escravo do pecado quando aquilo que ele quer não é o que Jesus propôs. E nós vamos ver aqui ao longo do nosso conteúdo que na verdade nós só queremos aquilo que não é vontade de Deus. Quando em nós há uma vontade, em nós há um desejo, em nós há um realizar que é vontade de Deus, isso porque não veio de nós mesmos, mas é a graça de Deus que nos gerou em nós, nos possibilitou e nos fez executar aquilo que é vontade de Deus. Sem a vontade de Deus, sem a graça de Deus, aliás, nós não executamos a vontade de Deus. Então aqui a gente percebe que a liberdade, então, é um discípulo de Cristo fazendo a vontade de Deus. Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 8, vai dizer que Jesus, levando ao alto, levou cativo o cativeiro. Então nós éramos escravos dos pecados, tá certo? Que habitava em nossos membros, que regia a nossa vida, que é quem nos conduzia na vida. Então o pecado, na verdade, é uma algema que nos prendia a fazermos as nossas próprias vontades. Jesus nos redime dessas algemas do pecado, da morte, da maldição, da lei, do diabo e do juízo de Deus. Então preste atenção. Jesus nos redime das algemas do pecado, tem várias algemas, do pecado, da morte, da maldição da lei, do diabo e da ira de Deus. Olha só, amados, quantas algemas nos prendiam, quantas correntes que nos envolviam, tá certo? Quantas cadeias, né, que nos prendiam para que a gente não pudesse fazer a vontade de Deus, e Jesus vem para nos redimir de tudo isso. Então vamos ver um por um. Tito, no capítulo de número 2, versículo de número 14. Então, carta ao jovem pastor Tito, capítulo de número 2, verso 14, está escrito assim: o qual se deu a si mesmo, no caso de Jesus, por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo zeloso, especial, zeloso de boas obras. Então ele nos remiu, ou ele nos redimiu, então, tá certo? Da vida de pecado, da iniquidade aqui, injustiça. Gálatas, no capítulo de número 3, versículos de número 13, então Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13, olha como está escrito aqui nessa minha versão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele nos resgatou, ele nos libertou da maldição da lei. Então nós fomos remidos do pecado, da maldição da lei. E agora Hebreus capítulo número 2, verso 14 e 15, vai falar que ele nos redime então do império da morte, né? Hebreus capítulo de número 2, versículos de número 14 e versículos de número 15. Também muito interessante nós lermos e gravarmos aqui na tábua do nosso coração esse texto. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte
aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então ele nos redimiu, nos resgatou, nos libertou aqui do poder, do império da morte. Então vamos ainda para mais outro texto, tá certo? Que é João, capítulo de número 3, Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos de número 36. Vamos passear pela Bíblia, folhear a Bíblia e ler aqui, meus queridos. O curso é curso bíblico, né? Então a gente precisa aqui estar manuseando a Bíblia. Capítulo de número 3 de João, verso número 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus nele permanece. Então Cristo também nos redimiu, tá certo? Da ira de Deus, nos resgatou, nos livrou da ira de Deus. Somos livres porque nos tornamos propriedades de Deus. Então Efésios, no capítulo de número 1, versículo de número 14, bora lá ler a Bíblia. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 14, está escrito assim: o qual é o penhor da nossa herança, está falando a respeito da pessoa do Espírito Santo, né? O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Então olha só, nós somos agora propriedade, herança, possessão de Deus, né? Posse de Deus. Então nós nos tornamos propriedade de Deus pelo seu Espírito. Porque onde, melhor dizendo, onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos de número 17, Paulo vai dizer, onde está o Espírito de Deus, onde há o Espírito de Deus, né? Habitando no nosso caso os discípulos de Cristo, aí há liberdade. Então só pode ser livre aqui pelo Evangelho quando o Espírito Santo habita em nossa vida, porque o Espírito é aquele que nos dá condições, recursos, e quem nos compra, quem nos sela, melhor dizendo, nós somos selados pelo Espírito, propriedade de Deus. Então nós só seremos livres quando formos propriedade de Deus. O Novo Testamento não promete liberdade plena nesta vida. Esse ponto eu acho muito interessante, eu quero me demorar um pouquinho nele. O Novo Testamento não promete liberdade plena nesta vida. 1 João, capítulo de número 1, primeira carta de João, capítulo de número 1, versículos número 6 até o capítulo de número 2, verso 11. Eu quero ler com vocês todo esse texto aqui, tá certo? Não é lá, assim, muita coisa, né? Mas como muitas vezes nós não estamos habituados a pegar um texto, né, completo, ou um texto assim, com esse conteúdo, às vezes acha que é muito, mas eu quero ler com vocês, fazer essa leitura. Então, 1 João, capítulo de número 1, verso 6 até o capítulo 2, verso 11, diz assim, olha, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já verdadeiramente a luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Queridos, então nós percebemos aqui que não há liberdade plena. O Novo Testamento, o Evangelho não nos promete liberdade plena, tá certo? Completa.
Não tem como. O texto nos mostra que ainda nós andamos nessa dificuldade de pecarmos, de recorrermos ao sangue de Cristo, de pedirmos perdão e de tentarmos andar como Cristo andou, amando, né, o próximo, que esse é o mandamento de Cristo. E aí a gente percebe que essa é a dificuldade. Mas, por outro lado, ele promete essa plena liberdade de forma tão real que fala dela como sendo efetiva agora. Aqui ainda em 1 João, capítulo de número 3, né, na mesma carta, capítulo de número 3, versículos de número 2 a 10, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, olha só, agora já, né? E ainda não, é manifesto o que havemos de ser. Então, é o agora, nós chamamos de o agora já e o ainda não. Então, agora somos filhos de Deus, já somos filhos de Deus, já somos salvos, já temos a vida eterna. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Olha que coisa interessante. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Veja bem, qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Tanto no outro texto que lemos, quanto nesse aqui de João, de 1 João, tanto lá no capítulo 2 como nesse capítulo 3, o cometer pecado aqui, que diz assim, todo aquele que comete pecado, né, não é de Deus. Não é no sentido que comete o pecado, e sim aquele que vive em uma prática do pecado. Aquele que não se arrepende, aquele que o estilo de vida dele é de pecado. Esse é o sentido, porque cometer pecado todos, sem exceção, cometeram, a não ser Jesus, mas na raça humana, do começo até o final dessa história humana aqui, sempre cometeremos pecado. O que o texto diz aqui, no original, que a tradução não é das melhores, é que João quer dizer aquele que vive em uma prática, em um hábito, teimosamente, de pecado e rebelião contra Deus, tá certo? Só para a gente entender aqui as expressões. Verso 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, porque que permanece nele, quem permanece nele não peca. Veja bem, não vive na prática do pecado, né? Esse é o sentido. Qualquer que peca não viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou seja, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então, esse é o sentido aqui. O Evangelho, o Novo Testamento, embora não prometa plena liberdade, mas fala dessa plena liberdade de forma tão real que fala dela como sendo agora já. Porque, de fato, agora já iniciou, né, essa liberdade, porém ela ainda não é plena. É por isso que nós vivemos nesse conflito de acertarmos a vontade de Deus e errarmos a vontade de Deus. Acertarmos o alvo e errarmos o alvo. Fazemos o que devemos e fazemos o que não devemos. Esse conflito interno que Paulo, em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, vai dizer que é uma luta, uma briga contínua, diária, né, por toda a vida, da velha natureza e a nova natureza. Ele chama de carne e de espírito, o homem regenerado e a velha natureza. Esse embate diário, interno, que não nos deixa um momento sequer sossegado, né? A gente nunca deve baixar a guarda, então isso sempre haverá. Porém, né, por outro lado, há os recursos que o Evangelho nos dá para que a gente possa ir vencendo essas batalhas, ir vencendo essa guerra. Aliás, a guerra já foi vencida por Cristo, já somos salvos, já somos filhos de Deus, já temos a vida eterna. É o que vai dizer 1 Coríntios 1,18, nós somos salvos. É o que vai dizer 1 João, capítulo número 5, verso 11 e 12, né? E 13 também, que nós temos a vida eterna. Então, nós já somos filhos de Deus, é o que nós lemos aqui. Então, nós não vivemos mais como escravos do pecado, essa é a diferença. Então, a liberdade é não ser mais escravo do pecado, mas como servos de Deus. Romanos capítulo 6, versos 17 até o 22, eu também quero ler esse texto com vocês. Romanos, capítulo de número 6, versículos de número 17 até o 22. Inclusive, nós vamos voltar depois um pouco nesse texto novamente, né? Mas Romanos 6, 17 ao 22 diz assim: mas graças a Deus,
que tendo sido servo, olha só, do pecado, ou servos do pecado, obedecesses de coração a forma de doutrina que fosses entregue. Preste atenção nas expressões. E libertados do pecado, fosses feitos servos da justiça. Então nós éramos servos do pecado. Nós fomos libertos para sermos servos de Cristo. Então, na verdade, o homem nunca será totalmente livre. Livre como autossuficiente. Ou será servo do pecado ou será servo de Deus. Então nós não temos a liberdade plena como ser, como seres humanos. Ou seremos servos do pecado, sendo regido pela nossa velha natureza, ou seremos servos de Deus, e aí sim, seremos livres para fazer aquilo que se deve fazer, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não somos autônomos, nós não temos a lei em nós mesmos, esse é o sentido da palavra autônomo, né? A lei em si mesmo. Nós não temos a lei em nós mesmos. O legislador é Deus, tá certo? Nós somos cumpridores, então, dessas leis aí. Verso 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha só que coisa interessante. Então, aqui o ponto que eu quero colocar para vocês é que, na verdade, nós fomos livres do pecado para servirmos a Deus. Para essa liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 4, verso 1 ao 7. Leia na sua Bíblia. Gálatas capítulo 4, eu quero ganhar tempo aqui que eu só tenho mais alguns minutinhos de filmagem. Então, Gálatas capítulo 4, verso 1 ao 7. Para essa liberdade foi que Cristo nos libertou. Não devemos voltar a qualquer forma de escravidão, qualquer uma. Gálatas 5 e 1. Os Gálatas estavam voltando a uma forma de escravidão pela religiosidade, amados. Foram libertos do pecado, tá certo? O Evangelho foi anunciado e eles experimentaram o Evangelho, e agora alguns religiosos estavam querendo que eles voltassem então à escravidão da religião, porque a religião escraviza. O Evangelho liberta, não confundam uma coisa com a outra, tá certo? Evangelho é uma coisa, igreja evangélica é outra coisa, evangelho é uma coisa, religião é outra coisa, queridos, tá certo? Então vamos lá, 1 Coríntios 7, 23, Paulo diz lá, olha, vocês foram comprados por bom preço, não se façam de novo escravos dos homens. Então nós jamais devemos ser escravizados por homem algum, tá certo? Por líder algum. Cuidado, muito cuidado com qualquer líder, qualquer pregador, suposto pregador, qualquer professor, qualquer ensino que te leve a ser manipulado, a ser escravo, ou que você seja sujeito a ferir, inclusive, a sua opinião e, na verdade, o seu direito de voz, de resposta e de argumentação. Todo aquele que quer oprimir o outro e não quer deixar que ele tenha ou exponha as suas opiniões, ou todo aquele que não quer ser questionado, cuidado. Pode ser, na verdade, um tirano, uma pessoa que quer escravizar você. Não aceite isso de ninguém. Não se cale diante de ninguém. A verdade deve estar na tua boca e a verdade deve ser exposta. E nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Todos os homens devem ser questionados. Todos os homens devem ser colocados diante da verdade da palavra de Deus. Não há ninguém absoluto, não há pastor, não há pregador, não há professor, não há líder nenhum que seja absoluto, intocável, ungido, como dizem por aí. Todos nós devemos passar pelo crivo e pela peneira na palavra de Deus. Então vamos lá. O homem foi prejudicado em sua liberdade, né? Escolhas, né? Que Santo Agostinho chamava de arbítrio, e não tem poder de escolher o que é totalmente bom, que ele chamava de volutas, que é a vontade. Mas precisa da graça de Deus. A vontade do ser humano não é livre. Nós não somos livres para escolher o que é certo. Nós precisamos da graça de Deus para isso. Então, o ser humano, se não for a graça de Deus, ele não escolherá o correto. Não terá condição de fazer o que é bom. Não terá jamais recurso nenhum para fazer a vontade de Deus. Então o ser humano não é livre, é escravo do pecado. Todas as vezes, eu repito, quando nós fazemos alguma coisa que se assemelha à vontade de Deus, o que é a vontade de Deus, o que é bom, é porque a graça de Deus nos possibilitou isso. Então o homem é totalmente depravado.
A graça preveniente de Deus, é lógico que eu estou colocando aqui uma linha de uma corrente de pensamento teológico. Tem gente que não pensa dessa forma, né? Estou expondo aqui uma linha de pensamento. Se você entender que a outra é melhor ou tem outros melhores, então vamos discutir aqui, tá certo? Então, o ser humano não é livre totalmente, precisa da graça de Deus. O primeiro sermão registrado de Jesus é sobre nos libertar, que é justamente Lucas capítulo 4, versos 8 e 19. Ele diz que Deus ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, decretar liberdade aos cativos, liberdade aos presos. Olha que coisa interessante. O ano do jubileu, né? Já anunciava isso lá em Levítico capítulo 25, verso 8 ao 7. Levítico capítulo 25, verso 8 ao 7. Vai falar sobre o ano do jubileu, o ano que os escravos eram libertos. A própria criação almeja isso, né? Romanos capítulo 8, verso 21, está escrito isso aí. Em Cristo iniciamos esse processo, ou seja, de sermos livres. Em Atos dos Apóstolos, nós fomos ali com a descida do Espírito Santo, por causa do sacrifício de Cristo. Iniciou um processo, então, de sermos livres. E essa liberdade está em fazer a vontade de Deus. Essa liberdade está em fazer a vontade de Cristo. O Espírito Santo nos possibilita isso. Embora nós temos limitações, embora nós não temos condições de fazermos a vontade de Deus plenamente. Muitas vezes nós não faremos a vontade de Deus. Muitas vezes nós seremos escravos, não escravos, desculpa, reformulo aqui. Nós seremos muitas vezes apanhados, né, pelos nossos próprios pecados. Mas já somos livres e há uma esperança futura de que Cristo irá plenamente completar isso em nossas vidas e nos tornar livres. Deus te abençoe, Deus